da conversão e etc. Então, por isso que entender o mundo de Paulo é muito importante. Então, nessa primeira aula, nós vamos estudar o mundo em que ele viveu. Trataremos de uma forma bem superficial da atuação do apóstolo Paulo nos três mundos, no Império Romano, grego e judeu. Como cidadão romano, ele teve certa liberdade para pregar o evangelho e peregrinar dentro do Império Romano e propagar as boas novas da salvação em Cristo Jesus aos judeus e aos gentios romanos e gregos, por ser um cidadão romano, e ele tinha toda essa liberdade de andar e propagar esse evangelho. Quais as necessidades que o mundo de hoje apresenta quando nós podemos ver o mundo de Paulo? Né? Hoje nós vamos ver exatamente isso, a forma em que Paulo pregou o evangelho, os caminhos que ele percorreu e a facilidade que Deus deu, vamos dizer assim, facilidade no sentido de o que Deus preparou para que o seu evangelho fosse propagado. Então isso é muito importante para que a gente entenda muitas coisas que Paulo falava. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quais são as necessidades do nosso mundo hoje para apresentar o evangelho? Alguém sabe? Alguém pode responder? Vocês estão me ouvindo? Quais são as necessidades que o mundo hoje apresenta? Como o evangelho pode preenchê-la? Artemis. Estou pensando aqui, pastor. Gabriela. Simone. Vocês estão aí? Estamos. Através da palavra, pastor. Sim, o mundo tem necessidades. Hoje. Quais são as necessidades que o mundo apresenta hoje? E como o evangelho pode preencher? Próximo, a falta do conhecimento de Deus, a falta de misericórdia. O mundo está precisando de reconhecer que o Senhor é o único e verdadeiro Salvador. E por falta do conhecimento do nosso poderoso Deus, por falta do conhecimento, muitos se condenam. Alguém mais? Eu acredito também assim, que pessoas dispostas a evangelizar, falar do amor de Jesus, que muitas das vezes a gente vê pessoas que se retêm, que não falam do amor de Jesus para os outros, né? Que para evangelizar não para falar. Pode ser que seja isso também. Recurso financeiro também, para aqueles que estão dispostos a fazer. Não entendi. O rei de Deus. Não entendi. Eu acredito que a necessidade do mundo é a manifestação do reino de Deus aqui na terra. A gente, no caso, como os filhos, manifestar aquele filho de Deus. Alguém mais? Então vamos lá, o mundo de Paulo e o Império Romano. Vamos entender a origem dele. Paulo, por nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, está descrito em Atos capítulo 16, versículo de número 37, quando ele mesmo diz, sendo homem romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora. Tarso era uma cidade muito importante, ele descreve isso em Atos 21, 39, quando ele diz, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, e permite-me falar ao povo. Então ele fala da importância da cidade em Atos 21, 39. Era um grande centro cultural e da cultura grega. Paulo era um judeu da dispersão, ou seja, o distanciamento forçado dos judeus na sua terra. Era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, na mesma tribo do rei Saul. Isso está descrito em Romanos 11, 1. Era membro zeloso do partido dos fariseus. Paulo ele foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor Gamaliel, que é o neto do Hilel, um dos maiores sacerdotes, rabinos de Israel. Detalhe,
A nossa Páscoa foi celebrada de acordo com os escritos de Gamaliel, aquela que nós fizemos na igreja. Esse mesmo Gamaliel, que até hoje é considerado, respeitado como Hilel, também foi este grande homem que Paulo estudou e aprendeu sobre os ensinos da Torá. Então, Paulo, ele conhecia profundamente a cultura grega, ele também falava aramaico, era herdeiro da tradição farisaísmo. Gálatas 1,14 diz assim, que ele era estrito observador da lei, mais avançado no judaísmo que os outros seus, né, que os seus contemporâneos. Então, veja que ele era um homem de bastante conhecimento, ao ponto de, né, vamos dizer, avançar aqueles na sua época. Considerado todos esses aspectos, pode-se entender e afirmar que a família de Paulo não era qualquer família. Era uma família que desfrutava de uma grande posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirmou ser cidadão romano de nascimento. Isso está em Atos, capítulo 22, 28. Provavelmente essa declaração indica que a sua cidadania foi herdada pelo seu pai. Estima-se que naquele tempo menos de 2% da população romana não possuía essa cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas, elas conseguiriam comprar essa cidadania. E foi o que aconteceu com Paulo, que está descrito em Atos 22, 28, quando ele responde ao tribuno dizendo assim: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou cidadão de nascimento. Ou seja, provavelmente o seu pai, com grande influência na sociedade, né, tinha influência financeira, comprou a cidadania romana de Paulo desde seu nascimento. Outras pessoas conseguiram a cidadania romana trabalhando para o império, para o governador. Então, a cidadania romana era concedida alguns privilégios, a quais eu vou citar agora. Primeiro, quem possuía a cidadania romana garantia um julgamento perante o imperador César. Por isso que quando Paulo vai preso, ele exige estar diante do imperador. Segundo, ele era imune dos açoites, que eram aqueles 40 menos 1, 39 açoites, ele era imune dessas condições. Por isso que quando vão açoitar Paulo, ele declara, sou um cidadão romano, né? Não podem me açoitar. E terceiro, um dos privilégios também, era ele não poderia ser submetido a uma morte de cruz, tá? Então, quem tinha a cidadania romana tinha alguns privilégios, né? A geografia e o mundo de Paulo. Deus. Quando nós falamos da soberania de Deus, do governo de Deus, por mais que o homem ache que está dominando, quem está dominando é Deus. Lembrando que a Babilônia dominou, né? Os assírios dominaram, aí vem Roma, domina. Então, por uma estratégia de Deus para a pregação, para este tempo da pregação do Evangelho, Deus permite o Império Romano. Você pode ver isso na visão de Daniel, tá? Então, esse Império Romano se estendia pelo Rio Eno até o Egito, chegava a Grã-Bretanha e Ásia Menor. Por isso que Paulo pregou por todo o continente da Ásia Menor. Desta forma, Roma estabelecia uma conexão com toda a Europa, Ásia e África. Por isso, a facilidade do Evangelho se estender para essas regiões. Assim, era considerado Roma a maior civilização da história ocidental. Então, esse era Roma. Nessa frase, segundo os historiadores, foi habitado por 1 milhão de habitantes. Roma não era qualquer coisa. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do império estava o seu exército, que era profissional e atuava sobre legiões, que nós sabemos que legiões, uma legião tem 600 soldados. Então, não eram pouco, né, o seu exército. E a organização era de alto nível.
sob o comando astuto general Roma, expandia o poderio para todo o Mediterrâneo. Por sua organização, Roma estabelece a falsa Pax. Talvez você já ouviu da falsa Pax de Roma. Os imperadores romanos contemporâneos de Paulo, desde o seu nascimento até a sua morte, foram Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, que era o seu carrasco. Então, olha, talvez você já ouviu falar em Calígula, talvez você já ouviu falar em Nero, em Cláudio. São homens, vamos dizer, violentos, malucos, psicóticos, posso dizer assim. Homens completamente cheios de ganâncias e soberba. Não era, vamos dizer assim, a gente brinca, né? Lula ou Bolsonaro. Não, irmão, eram homens psicóticos, completamente loucos. Não eram qualquer um. Eram verdadeiramente como Nero, uns carrascos, né? Vamos lá. Então, Roma, ela tinha um poder de organização muito grande, devido à grandeza geográfica do império e à permissão para que os povos dominados por eles praticassem sua própria religião. E isso veio considerando o devido à famosa falsa Pax. Porque, por mais que você estivesse dentro do Império Romano, você poderia exercer a sua própria religião. Então, algumas teologias comparam o Império de Roma com o Império do Anticristo, né? Por isso que você vai ver na internet muita gente dizendo que o Anticristo vem de Roma, porque a Bíblia ela dá algumas comparações com o Império do Anticristo, com o Império de Roma, devido à sua organização e devido à falsa paz que eles estabelecem, né? Quando a Bíblia diz que o Anticristo vai ter uma falsa paz sobre a humanidade, então ele está comparando ao Império de Roma. Por isso que muitas pessoas falam com muita autoridade e acreditam que sim, que verdadeiramente o Anticristo virá de Roma. Eu não estou afirmando isso, eu estou só dando para você um ponto de vista teológico, né? Então, devido à sua organização, deu facilidade para a pregação do Evangelho. Até porque Roma ele permitia que você atuasse na sua própria religião, mesmo estando dentro dos parâmetros romanos. A geografia e os meios de transporte urbanos no campo contribuíram para a propagação do Evangelho. A história diz que a segurança nas estradas, a segurança, os meios de transporte, as malhas viárias, como vocês leram na revista, que são as vias de um município a outro, abrangiam em termos de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes de viajar, devido à organização de Roma, né? A sua organização, né, fazia com que tudo em sua volta estivesse em perfeito estado, e isso ajudou na propagação do Evangelho, né? Por isso que Jesus deixa bem claro, né, que o ímpio, né, e aqueles, eles estão, vamos dizer assim, mais organizados do que os filhos das trevas, estão mais organizados do que os filhos da luz. A estrada e o império de Roma e as vias marítimas foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Deus permitiu todas essas possibilidades, inclusive o governo romano de atuar nesta época para dar possibilidade aos seguidores do Evangelho de Cristo para que eles pudessem difundir o Evangelho por toda a região, devido à segurança que Roma, né, trazia às cidades, aos municípios. Na verdade, os maiores inimigos de Paulo não foram os romanos, tá? Os romanos não foram seus dominadores, nem seus governantes, nem os psicóticos imperadores romanos, mas os maiores inimigos de Paulo foram os próprios judeus. E isso, irmão, é bíblico. A Bíblia deixa bem clara que o joio, ele está do lado do trigo. E só quem tem direito de julgar e arrancar é o próprio Deus. Então, quando Deus arranca, a gente tem que ficar quieto, a gente tem que aceitar, porque é Ele que faz. O ímpio,
a própria palavra de Deus diz, ele está dentro da igreja para provar a fé daqueles que são de Cristo, para provar seus corações. O ímpio, ele está dentro da igreja para moldar o nosso caráter e para que os filhos da luz se manifestem. E isso é claro, não tem como Satanás ir lá numa boca de fumo, usar um traficante ou qualquer coisa assim para mexer com a fé de alguém. No mínimo, o que você vai tentar é pregar o evangelho para um homem desse. E no mínimo o que ele vai ter dentro dele é temor, por saber separar as coisas sagradas das coisas do mundo. Muitas pessoas, por estarem dentro da igreja há muitos anos, ou andando de igreja em igreja há muitos anos, perderam o temor, perderam a consideração sobre o sagrado, sobre o que é santo, vamos dizer assim, misturando, né, o sagrado, o santo, com aquilo que é mundano, maligno, perdendo assim o temor e agem como perseguidores do evangelho dentro da própria igreja. Por isso que quando o pastor fala, tomem cuidado com fofoca, quando a Bíblia diz que a sétima coisa que Deus abomina é a contenda entre irmãos, um texto muito bem colocado pela Teresa, quando Paulo está chamando a atenção da igreja e ele deixa bem claro, as dissensões precisam ser evitadas, não podem permanecer. Por quê? Porque quando há, vamos dizer assim, uma fofoca, uma dissensão, irmãos colocando irmãos contra irmãos, isso mostra que as trevas e os ímpios que estão dentro da igreja estão sobressaindo mais do que os filhos da luz. E a Bíblia deixa bem claro, e Paulo, em todas as suas cartas, deixa muito claro que quem tem que sobressair são os filhos da luz. É os filhos da luz que precisam, diante daquelas situações, serem provados e, através disso, dar seu testemunho de como filhos da luz, abafando a obra das trevas e, assim, o reino de Deus se expandindo. Então, veja que o nosso inimigo, muitas vezes, não está lá fora, tá? Por quê? Porque o diabo, ele não vai usar uma mentira, ele vai usar uma verdade e meias verdades e distorcer a verdade. Isso é a obra do anticristo, tá? Então, ele não vai usar as coisas do mundo, ele vai usar as coisas que estão dentro da própria igreja e ele usa, Paulo diz, através de quem? Dos rebeldes, né? Por isso que um pastor sempre está atento para alguém que não sabe se submeter. Irmãos, a Bíblia diz, se você não sabe se submeter a alguém que você consegue ver, você jamais vai submeter aquilo que você não vê, que são as coisas espirituais. Então, né, vamos deixar bem claro aqui, aproveitando esse gancho, os inimigos de Paulo não estavam em Roma, os inimigos de Paulo foram os próprios judeus, eram eles que acusavam. Por quê? Porque o diabo, ele vai usar a verdade para distorcer a verdade através de um rebelde, de um insubmisso, ou de um orgulhoso, ou de um cheio de si, né? Vamos deixar bem claro, né? Deus abate os orgulhosos e ele levanta os humildes. Então, vamos continuar. Então, estes foram os mais danosos inimigos perseguidores de Paulo. Os próprios judeus, os próprios irmãos de sangue, desde a sua conversão, foram os seus piores inimigos. Portanto, a geografia do mundo paulino teve um papel essencial para a implantação das primeiras igrejas. Eu acho interessante que Paulo, o maior conhecedor da graça, o que pregou a graça, o pregador dos gentios, apóstolo dos gentios, este homem implantou igrejas, colocou pastores e presbíteros sobre elas. E temos hoje uma cambada de crente que diz que não precisamos de igreja, nem de pastores, nem de presbíteros, porque a igreja somos nós. Então podemos entender que tem um monte de pequenos anticristos dentro da igreja, distorcendo as verdades de Deus para o seu próprio ego, né? Então nós devemos pensar um pouco nas oportunidades que Deus nos dá. E você pode comparar também a tua vida com a vida de Paulo,
Da mesma forma que Deus abre oportunidades para ele pregar o Evangelho, ele também colocou em suas mãos oportunidades de pregar o Evangelho. Para se falar com alguém do outro lado do planeta, no mundo de Paulo, não, vamos dizer assim, teria que pegar navios. No nosso mundo hoje, nós não demoramos nem sequer um minuto para falar com alguém que está do outro lado do planeta. Nós conseguimos fazer uma aula, cada um em sua casa, ao vivo, como nós estamos fazendo aqui. Como também podemos ligar para alguém em outro país e falar com ela ao vivo, numa questão de segundos. Isto, no mundo de Paulo, era inimaginável, não tinha condições. Os recursos que temos hoje para o evangelismo no mundo inteiro está na palma das nossas mãos, que é o celular. E eu vejo muita gente usando o celular para perversão, muita gente usando o celular para pornografia, muita gente usando o celular para satisfazer o seu próprio ego, onde deveriam usar como uma oportunidade dada pelo próprio Deus. Amém? Até aqui vocês estão me ouvindo? Sim, estou, pastora. Glória a Deus. Sim. Então vamos dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Gente, essas atualizações só complicam a nossa vida, né? Essas atualizações só nos complicam. Amém. Então vamos continuar. Ok. Então aí? Sim, pastor. Então vamos lá. Os recursos que nós temos hoje estão na palma da nossa mão e nós estamos usando para fofoca, dissensões, perversão, pecado, onde você poderia olhar para ele e ver como uma oportunidade do próprio Deus para a propagação do evangelho no mundo. Paulo, ele foi chamado para evangelizar aos gentios. A conversão de Paulo e seu chamado para evangelizar os gentios foram os fatos mais marcantes da história na igreja depois do Pentecostes. Deu até confusão. Lucas, ele escreve isso por 3 vezes no livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Isso ficou tão impressionado no mundo após o Pentecostes, a importância da conversão de Paulo, que ela é relatada por 3 vezes só no livro de Atos. Então veja que Paulo era um homem de grande influência, onde a sua conversão foi muito bem contada e escrita. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando ele imediatamente responde à voz do Senhor. Isso está descrito em Atos 9:6. Irmãos, um homem fariseu, que nós vamos ver aqui quem ele realmente era, um grande homem influenciado na sua nação, e agora ele se encontra de joelhos numa estrada em Damasco, onde o Senhor Jesus aparece para ele, Atos capítulo 9, e ele prontamente, ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Isso foi o primeiro sinal da conversão de Paulo. Hoje, irmãos, temos tantas pessoas que dizem ser cristão, dizem ter se convertido, dizem ter se batizado nas águas e serem nova criatura e não querem servir ao reino de Deus. Elas chegam na igreja, querem ser servidas. E quando o pastor a serve, e por algum momento ele vai servir a outro, logo essa pessoa sai da igreja, porque ela quer ser servida. Os bancos têm que ser o melhor para ela sentar, a estrutura tem que ser agradável para ela,
né? E estamos esquecendo que o evangelho é para o serviço. E Cristo deixa isso bem claro. Eu vim para servi-los. E assim como eu os servi, servais aos outros também. Então o evangelho é servir quem não está servindo, né? Vamos dizer assim, os adeptos da graça, da falsa graça, né? Eles que costumam dizer, a igreja sou eu, então ele vai servir ao ego dele, à ganância dele, a ele mesmo, porque não tem como ele servir aos pequeninos, que Jesus disse, né? Se você quer me servir, se vais a um desses pequeninos. E ali ele está falando dos discípulos. Então ele está falando da sua igreja, né? Então, o primeiro sinal da conversão de alguém é o serviço. Pode ver que quando uma pessoa se converte, a primeira coisa que ela quer é dizer, pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. E o pastor começa, calma, porque você não, né? Tenha calma. O certo seria colocar aquela pessoa para trabalhar. Mas devido aos ímpios que muitas vezes se encontram dentro da igreja, vamos dizer assim, joios, ele não suportaria algumas pressões e muitos têm, vamos dizer assim, esfriado na fé. Mas o primeiro sinal de uma conversão é essa. Senhor, o que queres que eu te faça? Em que eu posso te servir? A disposição de cumprir qualquer missão foi dada a Paulo. Nenhum homem exerceu tanta influência no evangelho como o apóstolo Paulo. Antes de se render no caminho de Damasco, Jesus espetava a sua consciência. Se você não assistiu o filme do apóstolo Paulo, eu sugiro a você que assista, tem no Netflix, tem no YouTube. Então aproveita, assiste esse filme, porque ele mostra uma parte da história relevante que talvez você não conhece. Ele, no filme, Estevão está sendo apedrejado e as vestes são colocadas nos pés dele. E dá para ver pela fisionomia que ali o próprio Jesus já espetava na consciência de Paulo a respeito da sua igreja, né? Quando Estevão caiu apedrejado, ele pede ao Senhor que perdoe os seus algozes. E Paulo era um dos seus algozes. A oração de Estevão latejou na alma de Paulo. Você vai ver isso na história e quem quiser assistir o filme, você vai ver isso no filme. Também Jesus espetava a consciência de Paulo quando ele prendia os cristãos e dava seu voto para matá-los. Os cristãos morriam cantando. No filme do apóstolo Paulo, você vê Paulo matando famílias inteiras, crianças, e durante toda a vida de Paulo, aquilo fica martelando dentro dele, aqueles cristãos vindo ao encontro dele. É bem interessante, você que não assistiu, assistir. Então veja que o Senhor Jesus, ele já martelava na alma de Paulo, no coração de Paulo, a respeito da sua igreja. Mas Paulo era um touro indomável, selvagem, não amansou fácil mesmo diante do que ele viu e ouviu, né? Mesmo com as espetadas de Jesus em seu coração, ele não se deixou ser derrubado. Foi necessário, na estrada de Damasco, o Senhor derrubá-lo no chão, subjugar a Paulo totalmente, ao ponto de deixá-lo cego, né? Paulo precisou ser jogado no chão, perder a sua visão para poder ver com os olhos de Deus. Ele precisou perder tudo aquilo que ele conhecia para conhecer através dos olhos de Deus. Por isso que as escamas, né, a Bíblia deixa bem claro esse texto, caíram dos seus olhos, porque literalmente, quando Paulo ficou cego, ele perde, vamos dizer assim, ele deixa de olhar o mundo na sua perspectiva, no seu conhecimento, em tudo aquilo que nós relatamos aqui, que ele estudou aos pés de Gamaliel, né, neto de Hillel, aquela coisa toda. Ele fala vários idiomas, então tudo aquilo diante de Deus não servia de nada. Então ele tem que ficar cego, as escamas do seu conhecimento precisavam cair para que ele pudesse enxergar agora o mundo com a visão do próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus disse para Paulo que ele era um vaso escolhido para levar a sua palavra. Isso está descrito em Atos, capítulo 9, versículo 15, quando o Senhor Jesus fala para o profeta, vai até Paulo,
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Irmãos, Deus escolhe touros bravos, tá? Tem muita gente aí com uma falsa paz de Roma ainda impregnada na sua alma, e ela acha que um pastor ele tem sempre que ser ele tem que ser como um padre, né? Ele tem que, né, dar aquela falsa, né, santidade, falar baixinho, sussurrar, e na realidade aquele pastor talvez não seja uma ovelhinha, ele é um leão. Talvez aquele outro pastor lá, vamos dizer, do avivamento não é um leão, é um touro brabo. Por quê? Porque Deus usa homens estrategicamente para situações estratégicas de acordo com a vontade dele. Agora, o grande perseguidor da igreja, no livro de Atos, mostra que ele foi severamente perseguido. E aí se conclui o versículo que fala: eu te mostrarei o que é de encontro com os aguilhões. Ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi apedrejado em Listra, detalhe, quase ficou cego, foi preso e açoitado em Filipos, encorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela, tá? Então, irmão, por isso quando levantam-se para falar mal de você, não se preocupe. Paulo foi chamado de tagarela, Jesus foi chamado de beberrão, de pecador, né? Então, vão me chamar de falso profeta, vão chamar você, né, de crentinho, vão chamar de tudo que não presta. Então, quando fizerem isso com você, lembre-se que Paulo foi perseguido ao ponto de cair de um penhasco. Lembre-se que Paulo foi rejeitado na cidade de Jerusalém. Quando ele teve a visão, ele volta para Jerusalém e lá ninguém acreditou nele, mandou ele embora. Inclusive a briga dele com Pedro foi feia, quase saíram no tapa. Você vai ver isso nas cartas em que ele escreve, e ficou uma rixazinha ali entre ele e Pedro, tá? Ele foi apedrejado ao ponto de quase morrer e dar uma de morto, né? Se fez que estava morto para sobreviver, né? Aí tem uns crentes aí, né, da falsa humildade, né, da falsa religiosidade, que diz, né, não, eu não posso mentir. Quero ver quando tiverem te apedrejando ao ponto de você morrer, se você não vai fazer de conta que está morto. Davi fez de conta que era doido, começou a babar e arranhar na porta para não ser morto, né? Aí tem uns crentes aí, não, né, igual um que, né, subiu no altar da gente uma vez e disse: a gente tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, né? Queiram ouvir ou não, né? Jesus diz: olha, não perca tempo não, bata a poeira dos teus pés, se não quiser te ouvir, e vai embora. Então entendem que estão fazendo uma bagunça, uma misturada nos textos bíblicos, estão confundindo a palavra de Deus, desviando as verdades de Deus. Irmão, tem coisas que podem ser simples e as pessoas estão confundidas, tá? Em Atenas, Paulo foi considerado um impostor. Ele foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Foi levado preso para Roma e mais tarde foi decapitado pela guilhotina do imperador doido do Nero, né? E mais tarde, né, você pode ver, no filme mostra ele indo para ser decapitado e ele vendo e tendo uma retrospectiva da sua vida e tendo um encontro com a igreja. Então vamos lá, o mundo cultural de Paulo, a língua mundial daqueles dias era o grego. Na época de Paulo, o hebraico, o aramaico eram as línguas nativas. Todavia, tá, lembrando a vocês, o hebraico, o aramaico, tá, e o grego eram as línguas nativas. Porque tem um monte de gente que diz: não, mas o evangelho, a carta do fulano, do ciclano, não pode ter sido escrita em hebraico. Pode ter sido sim, porque a língua atual era hebraico, aramaico e grego. Todavia, em virtude do domínio do Império Romano, que impôs como língua mundial do Império o grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego popular. Então, prevaleceu entre o povo Médio Oriente essa língua. O grego koiné não era apenas
não era apenas comum no sentido de ser amplamente utilizado por todo o Império Romano, mas também era comum no sentido de que não era uma língua de elites, de pessoas intelectuais ou acadêmicas, tá? Era uma língua, vamos dizer assim, do povão, do vendedor, do camponês, do trabalhador, da dona de casa, tá? E daí você entende por que que os papas falavam a língua que falavam para que o povo não, não entendessem as verdades da palavra de Deus, porque o grego koiné também estava incluso naquelas línguas em que os padres falavam. Então, Deus faz uso de uma linguagem comum, Deus faz uso de um império que domina o mundo, Deus faz uso da expansão de que todos falem, vamos dizer assim, apenas uma língua, para que ele possa expressar as verdades do incrível evangelho. Você entende que Deus não perde a sua soberania, Deus não perde o seu governo, por mais que um homem ache que está sobre o governo de todas as coisas. No mundo da época de Paulo, que estava sob o domínio do Império Romano, prevalecia a cultura grega. Cultura essa que estava intimamente associada às religiões que se manifestavam por meio da literatura, da música e da arte. Interessante é a religião se manifestar por meio da música, do teatro e da literatura. Hoje, irmãos, nós fazemos teatro na igreja, dança, profética, aquela coisa. Aí vem os críticos religiosos. Não, porque o culto a Deus não precisa disso. Não, porque o culto a Deus, irmão, Deus usou todas as ferramentas da cultura, da música e do teatro. Nós podemos ver Paulo usando disso para propagar o evangelho. Então não tem problema nenhum dançar na igreja, não tem problema nenhum fazer teatro na igreja, não tem problema nenhum eu me infiltrar nos teatros para propagar o evangelho. Não tem problema nenhum eu usar a música para propagar o evangelho. Não tem problema nenhum de eu usar a literatura e a cultura dessa cidade, sair, pegar os skatistas da cidade, andar com eles. Não tem problema nenhum se o teu pastor um dia pegar um skate, colocar embaixo do braço e for pregar o evangelho com alguns skatistas andando com ele. Até porque para você fazer um discípulo, você precisa andar com ele, tá bom? Então hoje as pessoas criticam as igrejas que se envolvem com essa cultura para evangelizar. Nós podemos ver as igrejas mais tradicionais, né, criticando esse termo de essa forma de evangelismo. As manifestações artísticas na época de Paulo eram utilizadas para homenagear os feitos dos heróis em suas relações com os deuses gregos que eram adorados no Monte Olimpo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que respeitassem os seus deuses. Então você entende por que os judeus usaram, dizendo que Paulo era um latroeiro, né? Estava contra César, contra Roma. Eles usaram todos os termos, né, para poder conseguir matar Paulo, tá? Mas Roma respeitava a diversidade religiosa, contanto, né, que respeitasse os teus deuses. Por isso que você vai ver Paulo chegando em Atenas e ele vai pregar mostrando aquele povo, entrando na história, entrando na cultura daquele povo, né? Tem uma pregação que é muito famosa quando ele fala do altar desconhecido, né? Ele fala dos deuses deles, aí ele fala, e chegando a um dos deuses, eu encontrei um altar desconhecido e agora eu quero pregar sobre esse altar aqui desconhecido, quero falar sobre ele, porque é dele que eu estou falando. Então veja que Paulo, ele entrava na cultura, ele entrava na influência, mas ele transformava aquele pensamento, trazendo para eles o evangelho de Cristo. A influência da filosofia grega, a liberdade religiosa, a cultura do Império Romano foram de sobremodo muito importante para a pregação do evangelho. Mas a influência da cultura na época expôs suas raízes em muitos cristãos incautos, que deram espaço para essas raízes daninhas. Você pode ver na igreja de Coríntios, né, quando Paulo vai falar sobre o véu,
quando Paulo vai falar sobre o raspar da cabeça. Era uma questão cultural, tá? E ele teve um pouco de trabalho para adaptar essa questão cultural dentro da igreja, porque alguns crentes já convertidos eram como raízes daninhas que entravam na igreja e queriam viver suas culturas dentro da igreja. Pode ver que na igreja de Coríntios ele reclama de um filho que está tendo relações com a madrasta, né? Relacionamentos familiares que eram da cultura grega, mas que Paulo teve um problema dentro da igreja, né? Então eles não foram vigilantes o suficiente para manterem suas vidas submissas à doutrina apostólica aplicada por Paulo. Você pode ver Paulo falando de Alexandre, o latroeiro, que fez bagunça dentro da igreja, desviou a muitos, né? À medida que o cristianismo se expandia no mundo romano, a igreja primitiva enfrentava muitas questões e desafios novos, porque na medida é um problema que a igreja tem e não é de hoje, né? As pessoas elas vêm do mundo, com a cultura do mundo, com os deuses do mundo, e quando elas se deparam com a igreja, se a igreja não brilhar com a sua luz, aquela pessoa que vem do mundo, ela vai se filtrar dentro da igreja com a cultura do mundo e com os deuses do mundo. Por isso, irmão, tem que haver confronto. Para que haja mudança, tem que haver confronto. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o pai, ele vai confrontar seu filho e ele vai discipliná-lo. Na igreja precisa desse confronto. E Paulo confrontou a igreja de Coríntios quantas vezes? Por conta dessa questão, desses desafios dos novos cristãos que estavam dentro da igreja, mas não sabiam separar, não sabiam conviver, vamos dizer assim, com as doutrinas apostólicas, com a nova questão do evangelho e tudo aquilo que estava enraizado neles. Aí Paulo vai falar das mulheres que rapavam a cabeça, e porque eram tipos de prostitutas do altar. As prostitutas do altar, elas rapavam a cabeça, então Paulo manda usar o véu, né, mas não era obrigatório para todos, mas se estava gerando confusão, aí ele diz, então usem o véu, né, para que não venham identificar de onde a pessoa veio, de que Deus ela serve, do que ela fazia. Então, irmão, a nossa igreja e muitas igrejas por aí não está diferente. A luta entre joio, trigo, cultura, mistura, vai estar dentro da igreja. Mas o que Deus requer de nós dentro da igreja é que venhamos ser luz o tempo todo. Essa epístola de João, ele começa dizendo que Deus é luz. E nós devemos ser luz como Ele é luz, e a luz dele deve brilhar em nós. Por mais que tenha trevas dentro da igreja, por mais que tenha questões culturais dentro da igreja, por mais que estejam pessoas fracas dentro da igreja, por mais que tenha pessoas que não se converteram ainda dentro da igreja, por mais que tenham rebeldes e ímpios dentro da igreja, aqueles que são luz precisam brilhar e dar testemunho de Deus para que outros se convertam. E que na hora do confronto, quem for luz precisa prevalecer. Esses crentes não foram vigilantes o suficiente para manterem suas vidas submissas à doutrina de Paulo. E quantos crentes hoje não são submissos à doutrina de um pastor que está seguindo a doutrina dos apóstolos? Quantas pessoas não são submissas a um presbítero que é encarregado por Deus para estar dentro da igreja? Ah, ninguém manda em mim, quem manda em mim é Deus. Ah, eu não oro, ninguém ora por mim, eu cuido de mim. Eu sou a pessoa todo-poderoso e eu consigo cuidar de mim, eu oro, eu busco, eu não tenho ninguém comigo. Quantas vezes você não já ouviu isso? Né? São pessoas que não são submissas. E pessoas que não são submissas, elas têm uma facilidade de ser filhotes do anticristo, de estarem totalmente engajadas com engano. Tá? Os apóstolos e profetas do Novo Testamento não mediam esforços, irmãos, para advertir, orientar o novo povo de Deus, ao ponto de Paulo entregar uns ao diabo. O que é entregar ao diabo?
é deixar a pessoa fazer, vamos dizer assim, tira ela da igreja, ela sai da igreja, deixa ela. Porque o próprio diabo vai mostrar para ela, né, os erros dela, né, de tanto quebrar a cabeça lá fora, um dia vai voltar. É isso que Paulo está dizendo. Então entrega ao diabo, deixa para lá. Né? Então veja que os próprios profetas e apóstolos do Novo Testamento não mediram esforços para orientar, advertir e confrontar a igreja de Cristo. Ficarem livres de influências culturais que viessem de qualquer outro Deus ou de qualquer costume predominante na época, e hoje não é diferente. As pessoas, por não serem submissas, não honrarem, né, as autoridades dentro da igreja, porque na igreja tem autoridade. Você pode ver que o próprio Paulo instituiu a igreja, deu autoridade para elas, o próprio Cristo deu a autoridade dele para a igreja. As pessoas não sabem separar o santo do profano, o sagrado do profano. Elas, por não serem submissas, não respeitar as autoridades, elas entram de igreja em igreja, né, e começam a trazer dissensões e influências daquilo que ela serve, daquilo que ela crê dentro da igreja. Então a igreja, ela precisa ficar livre dessas influências, tá? Leia o Novo Testamento, releia com esse ponto de vista e você vai ver que a guerra continua sendo a mesma. Principalmente, uma das guerras de Paulo foi contra o gnosticismo, que era muito forte, que influenciou os pensamentos de muitos cristãos no primeiro século. O gnosticismo é uma espécie de filosofia religiosa. Queridos, não estamos longe disso, tá? Outro dia, eu estava num grupo que me colocaram, um grupo de hebraico. Eu disse, legal, hebraico eu gosto, vamos lá. E eu achava que o cara era professor, o cara não era professor, mas na verdade o cara estava só compartilhando algumas coisas. E ele disse, todo mundo pode compartilhar aí o que vocês acham dos estudos que vocês estão fazendo. Aí um era mestre, o outro era isso, aquilo, aquela coisa toda. E eles começaram a expor seus pensamentos, né? E teve um deles que falou que Cristo era fariseu. Aí eu falei, para o cara falar que Cristo era fariseu, ele não conhece o farisaísmo, né? Nem muito menos o gnosticismo. Aí eu fui e coloquei lá, Cristo não era fariseu. Aí ele vai e coloca lá, mas eu posso pensar que ele seria. Ou seja, filosofia, pensamentos humanos. Irmãos, a palavra de Deus não se decide, Paulo deixa isso bem claro, por pensamentos humanos, por filosofia, por religiosidade. Eu acho que isso aqui deve ser. Não, o texto é claro e você deve estudar textos e contextos, porque a própria Bíblia se responde. Eu não posso colocar meus pensamentos, vira filosofia. E tem muita gente pregando filosofia por aí, tá? O gnosticismo é uma espécie de filosofia religiosa que tentava fazer um combinado entre a fé cristã e a filosofia grega. Queridos, hoje não é diferente. Muitos arrastaram uma filosofia, um combinado da fé cristã com a fé de Roma, né? Com o paganismo. E a igreja evangélica até hoje carrega isso e nem percebe que tem carregado muitas coisas desse combinado entre fé cristã e paganismo, tá? Nós carregamos isso e quando o pastor confronta isso, ele é chamado de doido, de louco, de querer mudar as coisas e na realidade só queremos te ensinar as verdades dos textos bíblicos. A história de Paulo hoje te mostra que lá atrás não está diferente de hoje. Nós só estamos arrastando e nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos ser livres dessas influências. O gnosticismo eram influenciados pelo dualismo grego. Eles acreditavam que a matéria era essencialmente má. Agora eu coloco e provo para você. Roma arrastou isso dentro da Igreja Católica Cristã, onde veio a reforma,
né, dividiu aquela coisa toda, e agora nós somos protestantes, nós somos evangélicos, né, e agora nós não somos mais católicos romanos, porque não aceitamos esse paganismo, e aquela coisa toda, e Lutero fincou lá na porta as suas 99 teses, aquela coisa toda, e a igreja hoje está livre desse paganismo. Não é bem assim não, tá? Foi lendo os descritos de Lutero que Hitler matou os judeus, tá? Por conta de muita gente por aí que acha que judeu não combina com cristão. Eu não vou servir a religião judaica, mas o grande segredo de Deus era unir as nações aos judeus, a nação judaica. Então, se eu odeio eles e odeio a influência deles, eu odeio a Cristo, porque ele era judeu também, né? Mas vamos continuar. Então, os gnósticos, ele trazia uma grande influência, um dualismo grego, que acreditavam que a matéria é essencialmente má. O meu corpo, meus pensamentos, né, é essencialmente má. E Roma colocou isso sobre você, ao ponto de você não querer acreditar na salvação do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Não, meu espírito já está salvo. Eu já estou salvo, porque Cristo veio, ressuscitou meu espírito que estava dormindo. Agora eu creio em Deus, eu não preciso fazer mais nada, porque é o meu espírito que precisa de salvação. Quando a Bíblia diz que o corpo precisa ser glorificado, a alma precisa ser salva, o próprio Paulo vai falar isso, tá? E o espírito já é salvo, porque ele veio de Deus e volta para Deus. Então, ele só precisa ser acordado dentro de você pelo próprio Espírito de Deus, para que você viesse influenciar a alma e o corpo por meio da voz do Espírito. Então, tem muita gente por aí ainda que vê pornografia, que faz o que quer com o corpo, que acham que ele não precisa cumprir os princípios bíblicos relacionados ao seu corpo e o cuidado do corpo, porque o corpo, né, vai morrer mesmo, a gente não vai levar isso mesmo, né? Então, né, não importa o que eu faça no corpo, quando a Bíblia diz que tem pecados para o corpo que levam para a morte, tá? Tem pecados cometidos no corpo que levam para a morte. Então, veja que a igreja evangélica ainda arrasta essa essência, né? Essa filosofia, onde a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. E muitas pessoas, por não dar valor a salvação da carne, a salvação da alma, elas vivem a Deus dará. Aí elas dizem, é a graça que me salva, não é a lei. Sendo que a Bíblia fala de 7 leis, né? Elas sabem separar muito bem, mas elas querem viver aquilo de acordo com o seu próprio ego. Esse engano filosófico, irmão, desembarcou um grave erro doutrinário, onde muitos têm arrastado hoje. O gnosticismo diziam que o corpo, sendo matéria, não poderia ser bom, então você não tem que se preocupar muito com ele. Você já ouviu falar na famosa salvação pela graça, que muitos têm pregado por aí, e diz que rasgue o Antigo Testamento, você não precisa dele, porque agora você é salvo pela graça, você não precisa cumprir as leis de Deus, os princípios do corpo, isso aqui não tem nada não. Talvez você já ouviu isso. Isso veio dos gnósticos, arrastou pelos gregos, Roma, a Igreja Católica, o imperador Constantino, que unificou o cristianismo ao paganismo, então veio arrastando. Aí o concílio de Nicéia tirou o culto e colocou o culto meio pagão, né? E nós estamos vivendo isso até hoje, e se você falar para o crente, vamos fazer festa bíblica, ele diz, não, que isso é coisa de judeu. Então vamos lá, por conseguinte, negavam voltando aos gnósticos, eles negavam a encarnação de Cristo. Muitos cristãos incautos caíram nessa arapuca. As principais crenças dos gnósticos era a impureza da matéria. Não esqueçam que Roma, Igreja Católica, ela deixa bem claro na impureza da matéria, ela arrastou isso. No meio evangélico, nós arrastamos isso pela doutrina da graça, tá? Então, os gnósticos,
A impureza da matéria e a supremacia do conhecimento. Talvez você conheça um monte de crente por aí que se acha super conhecedor da palavra de Deus. Ele é o cérebro da palavra de Deus. Talvez você já viu muitos por aí, onde você não pode buscar o poder de Deus, onde você não pode buscar os dons espirituais, porque o importante é a palavra. Eu preciso ter esse conhecimento. Sim, eu preciso ter esse conhecimento. Mas muitos arrastaram essa supremacia do conhecimento por meio do gnosticismo, o paganismo de Roma, que se infiltrou no meio evangélico, ainda está impregnado. O gnosticismo ensinava que a salvação podia ser obtida por intermédio do conhecimento em vez da fé, né? Quantas pessoas estão achando irrelevante buscar os dons do Espírito e buscar só o conhecimento, né? Quantas pessoas estão separando tantas coisas? Por quê? Porque nós ainda arrastamos muita coisa e nós precisamos lutar contra isso. E eu acredito que Deus está levantando um novo povo, tá? Esse conhecimento era esotérico e somente poderia ser adquirido por aqueles que tinham sido iniciados no ministério ou no sistema dos gnósticos, tá? O gnosticismo ensinava que o corpo era uma vil prisão em que a parte racional ou espiritual do homem estava encarcerada e da qual precisava ser liberta pelo conhecimento dos gnósticos, tá? Gnoses. Os gnósticos acreditavam na salvação pela iluminação. Essa iluminação podia ser mediante a comunicação de um conhecimento esotérico. Nós temos muita gente aí estudando a Bíblia, mas são espíritas, né? E ainda se envolve com o esotérico, fazendo cerimônias secretas de iniciação. Muitas igrejas, muitos pastores fazendo parte dessas reuniões e cerimônias secretas e dizem, não, isso é filantropia, isso não é religião, né? Mas vamos lá, o mundo religioso de Paulo. Paulo, ele se identifica como um judeu. Paulo era judeu de nascimento, seus pais eram judeus, o sangue que corria nas veias de Paulo, né, o grande apóstolo da graça, era judeu. Aí você vê muitos adeptos da graça, por distorcerem as verdades, por não compreenderem os ensinamentos de Paulo, eles rejeitam os judeus e são antissemitas. Pessoas que provavelmente seriam capazes de matar o povo de Deus como Hitler fez. Antissemita. Tem teologias antissemistas. Tem teologias da igreja que vai ser levada e que ela é especial acima de tudo e que os judeus vão ficar na terra sofrendo e pagando preço. E por que você não fica pagando preço? Já que você é um pervertido, ganancioso, não tem coragem nem de dar dízimo, quanto mais morrer por Deus. Por que você vai subir e certas pessoas que são fiéis a Deus vão ficar? Então, irmãos, são pessoas que distorceram as verdades de Paulo, os seus ensinamentos, dando um falso ensino. Vamos ser arrebatados? Vamos. A Bíblia deixa bem claro, para encontrar com ele nos ares e descer com ele para reinar com ele. Então, Paulo, o grande ensinador da graça, era judeu. Para quem é um antissemita, adepto da graça, tem que entender que Paulo era judeu. O sangue que corria em suas veias era o mesmo que corria nas veias do patriarca Abraão. Ao combater a ideia errada dos falsos mestres judaizantes, que nutriam uma falsa confiança em sua linguagem judaica, Paulo responde, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar nela. Eu ainda mais. Por quê? Fui circuncidado no 8º dia, está em Filipenses capítulo 3, verso 4 e 5. Na linguagem de Israel, na tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Ou seja, se tem alguém que quer confiar no conhecimento gnóstico, na matéria, eu sou o cara. É isso que ele está dizendo. Eu sou judeu de nascimento, da tribo de Benjamim. Paulo era um judeu puro de sangue, um judeu da gema,
Como diz o pastor Marlon, a igreja começou por judeus. Então, quem for antissemita e não dá valor a festas e aos ensinamentos, irmão, vai ter problema. Porque o grande segredo de Deus era unir as nações à nação de Israel. Então, Paulo era um judeu da gema que procedia da mais importante tribo de Israel, a de Benjamim. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Paulo nasceu em Tarso, da Sicília. Seus pais o educaram na fé. Uma vez foi circuncidado ao 8º dia. Filipenses capítulo 3. Paulo era um judeu puro de sangue, um judeu da gema que procedia da mais importante tribo. Paulo foi criado dentro dessa fé. Ele foi zeloso, ardia em seu peito o seu propósito de servir a Deus. Foi o vetor que governou, foi o próprio Deus que governou a sua vida. Ele dominava com grande desenvoltura o conhecimento da lei de Deus e as opiniões mais importantes dos grandes mestres da época. Paulo estava envolvido, era um grande homem. Gálatas 1,14, ele diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, ou seja, ele se sobressaía na sua inteligência, sabedoria e conhecimento, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Em Atos 22, 3, perante uma multidão, ele dá seu testemunho: criei-me nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, dos maiores rabinos, um dos maiores sacerdotes da história. Foi lembrando que foi Gamaliel que, quando chegaram para ele, falaram do crescimento da igreja, da explosão de Atos 2, ele disse: se essa obra é de Deus, ela vai crescer, então deixe-os. Um grande homem. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, Paulo, como todos eles, ele era um grande homem que conhecia muito bem a palavra de Deus. Jerusalém era a cidade santa e ainda é. Lá estavam as escritas, os testemunhos do próprio Deus, os doutores da lei. A palavra de Deus veio desta cidade, por isso é santa, porque tudo que Deus escolhe é santo. Lá estava o templo, lá estava o sacrifício, lá estava a história do próprio Deus. Por isso que eu amo essa cidade e essa cidade é santa. E quem quiser me chamar de judaizante pode chamar, mas não tem como eu não amar a cidade que Deus amou. O centro das nações está Jerusalém, ela está bem no centro. Você pode dizer, por que Deus escolheu Jerusalém? Ela está no centro das nações. Ela pode não estar no centro do mundo, mas ela está no centro das nações. Ela está no centro dos governos, ela está no centro dos reinados. Deus escolheu, santificou e amou. Como não amar? Lá estão as cerimônias, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os rabinos, e foi ali que Paulo foi criado. Lá estava o sinédrio. Essa cidade transpirava a religião judaica. Tudo girava em torno do sagrado, do santo. Nessa cidade, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior e mais ilustrado rabino daquela época. Homem culto, sábio e piedoso. Paulo era fariseu, membro da seita mais religiosa dos judeus. Escrevendo aos Filipenses, ele descreve, pretérita nesses termos, quando ele diz: em termos da lei, eu era fariseu, ou seja, exigente, religioso ao extremo. Diante do rei Agripa, quando estava sendo acusado em Cesareia, Atos 26, 5, ele diz: porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Como fariseu, ele frequentava assiduamente a sinagoga. Como fariseu, dava o dízimo criteriosamente e jejuava regularmente. Ele chegou a afirmar que, quando a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Filipenses 3. Os fariseus eram separados. Eles compunham de um grupo religioso mais ortodoxo de Israel. Então, era nesse meio que Paulo nasceu. Os fariseus estavam do lado oposto dos saduceus, que é o grupo religioso que negava a ressurreição
e a existência dos anjos. Ele estava do lado oposto. Paulo era membro do Sinédrio judaico, tá? Que era um tipo de governo, principalmente pelos sacerdotes, da seita dos saduceus. Entenda isso. Então você entende que o que Jesus veio combater foi a religiosidade, tá? Hoje, Jesus pode, se ele voltar hoje, ele vai combater a alma. O Sinédrio era o concílio maior dos judeus, composto de 70 homens maduros, cuja função era legislar e julgar a vida religiosa moral do povo judeu. Era um tipo de juízes, advogados, que prestavam atenção na conduta para ver se o povo estava de acordo com as leis de Deus. Paulo era o maior embaixador desse sinédrio judaico, no sentido de promover a fé dos seus pais, a qual ele foi criado. Ser membro do sinédrio era ser considerado um príncipe. Ele era um dos principais judeus. João, capítulo 3:1. Este posto de honra dava a Paulo projeção de grande destaque na sociedade. Era um homem respeitado pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade, pelo seu zelo com que se devotava à causa do seu povo. O mundo e o palco da mensagem de Paulo foi dos gentios. Paulo tornou-se o maior embaixador de Cristo e o maior pregador do Evangelho. Atos 9, do 20 ao 22. Deus mesmo, o próprio Cristo, escolheu a ele para pregar aos gentios, para levar o Evangelho aos gentios, aos reis, bem como perante os filhos de Israel. O próprio Jesus deu esse cargo para Paulo, quando ele prontamente disse: o que queres, Senhor, que eu faça? Lembre-se dessa frase: o que queres, Senhor, que eu faça por tua igreja? E ele disse: eu vou te mostrar, Paulo, o que eu quero que tu faças. E tu vai ver que não tem como retrucar contra a minha igreja. Quem persegue a igreja de Cristo, Atos capítulo 9 deixa bem claro, persegue o próprio Cristo. Portanto, tome cuidado, não saia criticando o pastor, irmão. Você não sabe quem é joio, quem é trigo. Você não sabe quem está dentro da igreja, você não sabe quem foi que Deus separou, constituiu. Tome cuidado para não ser um perseguidor da igreja. Paulo, ele pregou nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Isso impressionou os homens daquela época, porque aquele matador agora estava salvando. Não seja um matador, meu irmão. Não mate vidas. Não mate vidas com a tua boca. Use-a para salvar, tá? A igreja de Cristo ainda precisa de você. Saulo, porém, se esforçava muito, muito. Atos 9, 22, diz a palavra. Mais tarde, demonstrando que Jesus é Cristo, em Atos 9, 22, Saulo, porém, se esforça muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco. Eles confundiram Paulo, provando que aquele era o Cristo. Ele confundia os judeus, confundiu o sinédrio, confundiu governantes, confundiu gregos, confundiu romanos. O que esse homem está falando agora? Agora ele está dizendo que aquele Cristo que nós crucificamos é ele o Messias. E Paulo trouxe a grande mensagem: é ele. E não é mais pelo teu conhecimento, pelos teus esforços, mas por aquilo que ele trouxe para mim e para você. Cabe a mim e a você dizer: o que queres que eu te faça? O que é que o Senhor está precisando de mim agora? Paulo pregou a tempo e fora de tempo. Irmãos, quando falamos de pregar em tempo e fora de tempo, vamos ver a vida de Paulo. Pregou em prisões, pregou em liberdade, pregou com saúde e pregou na doença. Pregou nos lares, pregou nas sinagogas, pregou no templo, pregou nas ruas, pregou nas praças, pregou na praia, pregou nos navios, pregou nos salões dos governantes, nas escolas, pregou nas legiões de soldados romanos que se converteram, pregou com senso de urgência. No filme do apóstolo Paulo, a história vai mostrar que um dos maiores comandantes da guarda romana se converte por conta da vida de Paulo e da vida de Lucas,
que era médico. Eles pregaram em tempo e fora de tempo, cansado ou não, cansado do trabalho de fazer tenda ou não, cansado das prisões ou não, Paulo estava pregando o evangelho. Aí você diz, irmão, venha para a igreja, hoje é Santa Ceia. Ah, pastor, trabalhei a semana inteira, trabalhou para você, para o seu sustento, para a sua alimentação. E se tem trabalho, diz a Bíblia, Deus te proveu isso. Vai à casa do Senhor, aprenda a se santificar, aprenda a considerar o santo, o sagrado, não seja profano na presença de Deus. Aonde Paulo chegava, os corações eram impactados pela pregação do Evangelho. Irmãos, eu vejo os ímpios se encontrando com os cristãos, e eu vejo os ímpios espalhando contenda, e o cristão que deveria trazer a pregação do Evangelho para aquele que está morrendo na fé, ele se mistura em contenda, em cima de contenda, e se tornam inimigos da igreja de Cristo. E o Evangelho de Cristo tem sido envergonhado por conta de pensamentos humanos. Essa semana eu passei por um conflito terrível. Eu assisti um filme e eu peguei frases do filme e coloquei no Facebook. Eu estou lendo livros e eu peguei frases do livro e coloquei no Facebook. Eu estou estudando a história de Paulo e Paulo fala, ele não fala da igreja, ele fala do corpo. Você não vê na maior parte dos estudos paulinos, ele não fala de igreja, ele fala de corpo, família de Deus. E eu coloquei um ensino sobre o corpo. E aquilo virou um bafafá, porque uma pessoa que nem da igreja leu e ligou para uma pessoa que disse que eu estava falando dela, que eu estava insinuando. Nossa, como essa pastora é infantil, como ela é moleca, como ela é não sei o quê, e me esculhambou. Só não me chamou de Ave Maria cheia de graça, mas o resto, né? E falou, e disse, como que ela pode falar de você assim? Ela está insinuando de você. Aí a outra que ouviu a mensagem, que eu estava insinuando em um grupo, que não estava em grupo nenhum, que não tem acesso a Face, aí falou, tá falando de mim nos grupos, agora eu quero saber o que ela está falando. Irmão, olha a malignidade do coração, ao ponto de imaginarem uma situação que não existiam. E com isso, eles vão defamando a igreja, defamando pastores, defamando pessoas. Eu costumo dizer, se é carapuça serviu, coloca. E se encaixou, fica bonitinho com ela, irmão. Vai servir para você de alguma forma, para você não ver os seus algozes na hora da morte. Então coloca, né? Quem sabe se você não vai ficar bonitinho com ela, né? Mas não sai propagando vergonha para o reino de Deus, não. Porque você está lutando contra os aguilhões, você está lutando contra a igreja de Cristo. Em 1 Coríntios 2,4, diz assim, e a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Paulo inicia sua igreja na região da Galácia, na Europa e na Ásia. Não apenas fundou igrejas, mas levantou pastores e pastoreou com intenso zelo, profundo amor e grande senso de responsabilidade. Pesava sobre Paulo a preocupação de todas as igrejas que ele levantou. 2 Coríntios 11, 28, ele diz, além das coisas exteriores que me oprime a cada dia, há algo que me oprime, o cuidar de todas as igrejas. Quando eu li esse versículo, eu fiquei maravilhado, porque a igreja, o cuidado e o zelo com a igreja me oprime. A Gabi, ela faz parte da intercessão e ela sentiu uma dor terrível, um vazio terrível, uma sensação de estar só. Naquela hora eu tive uma vontade de chorar, porque ela sentiu exatamente o que a gente sente. Nós estávamos e nos sentimos muitas vezes oprimidos pelo estado da igreja, porque não é só a pressão exterior que nos oprime, mas o cuidado e o zelo pela igreja de Cristo que nos foi dado, né? Então Paulo, ele pregou em Israel, pregou na Ásia, pregou na Europa, né? Países, continentes. E eu pergunto para você, aonde você tem pregado? A quem você tem falado de Cristo?
tá? Não é só para pecadores, fala para os fracos. Aquele fraco que está te mandando mensagem, querendo infiltrar, enraizar no teu coração a maldade do coração dele. Prega para ele. Mostra as verdades de Deus para ele, né? Mostra para aquele ímpio que está tentando lutar contra os aguilhões, mostra para ele a história de Paulo, que teve que cair por terra de joelhos cego diante de toda a sua sabedoria. Irmãos, vamos voltar a pregar o Evangelho. A igreja de Cristo precisa do amor de Deus, não é desse falso amor que estão propagando por aí e pregam amor e estão criticando pastores, criticando ovelhas, criticando igrejas. Irmão, se você não gosta, eu costumo falar, muitas pessoas vêm para mim e dizem, pastora, eu não concordo com a minha igreja, porque lá não pode fazer tatuagem, porque lá eu não posso usar saia. Irmão, se você não concorda, conversa com o teu pastor, mas não fique em rebelião dentro da igreja. Não fique em rebelião por conta do que você não concorda. Vai procurar uma igreja que você possa fazer tatuagem, vai procurar uma igreja que você possa usar calça. Mas não fica lá dentro em rebeldia falando mal da tua igreja. Se você está falando de mim, para mim, que não sou da tua igreja, imagine lá dentro. Então você vai se tornar um rebelde lá dentro. Então se você não gosta do ambiente, procura um outro ambiente. Mas irmão, não lute contra os aguilhões. A mesma carência de salvação que o mundo tem hoje, a população na época de Paulo também tinha. A mesma carência que temos hoje, a religiosidade, o gnosticismo, o farisaísmo, o espiritismo, os ímpios. A luta contra a igreja é a mesma. O mundo de nossa época necessita talvez muito mais, por conta dos recursos que nós temos. Nós temos internet, nós temos telefone, nós temos cartas, nós temos carros, nós temos, irmãos, tantos meios. E nós estamos usando isso para a nossa própria desgraça. Não use os meios que Deus dá através do mundo para você crescer para a tua própria desgraça. O mundo de hoje não está diferente da população de Paulo. Da mesma forma que Deus ajudou Paulo a pregar o Evangelho por meio do Império de Roma, Deus está te ajudando por meio dessas ferramentas que você tem em suas mãos. Você não é capaz de compartilhar o link da tua igreja. Você não é capaz de chamar um irmão para a tua igreja. Ah, porque eu não concordo. Irmão, larga de ser rebelde. Larga de ser rebelde. Seja como Paulo. Quando Deus te jogar no chão, fala para ele, Senhor, o que queres que eu te faça? Qual é o lugar que precisa de mim? Devemos pregar o evangelho da salvação através dos meios que dispomos. E não são poucos, e vamos ser cobrados por isso. Que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, pedindo a Deus que nos mostre as estratégias inovadoras desse tempo difícil em que nós vivemos. E Deus dá a estratégia quando nós pedimos. Eu falei, Deus, tem evangelista dentro da igreja, mas eles não querem evangelizar. Eu disse, Deus, tem homens e mulheres que poderiam estar aqui conosco hoje e não estão. Tem pessoas que estão na igreja e parecem que não estão. E eu estou sozinha para visitar o enfermo com meu esposo. Meu esposo está sozinho para trabalhar. Meu esposo está sozinho para dar discipulado, para fazer isso. Graças a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres para esse tempo. Mas eu comecei a colocar isso diante de Deus. Eu disse, Deus, me dá uma estratégia. Ele disse, coloca uma placa bem na calçada, mas eu quero a placa na calçada. E eu coloquei a placa na calçada. Não era a que eu queria, porque eu não soube expressar como seria, mas ficou na parede. Mas pessoas têm vindo, pessoas têm frequentado o culto de sexta, pessoas novas. Por quê? Porque Deus deu uma estratégia. Então, irmão, você não tem motivos para dizer, Deus, eu não posso fazer nada porque o pastor não me deu cargo, porque o pastor, isso não existe. Tá? Deus levantou um homem como Paulo e ele pode levantar você. Mas também Deus levantou um homem como Pedro. Não tinha o conhecimento que Paulo tinha, não tinha faculdade, não tinha influência, era um simples pescador. E ele levantou homens de toda espécie e levantou você para esse tempo. Que Deus abençoe você, que nessa revista você possa entender
o que é verdadeiramente a graça de Deus através da vida de Paulo. Deus abençoe você. Fiquem com Deus e até mais tarde, Santa Ceia.